preciosidade. Ele vai recorrer desde filosofia ocidental, vocês vão ver um trecho do Fedro de Platão, que ele coloca no meio do livro, até filosofia oriental, porque ele fala do Bhagavad Gita o tempo todo, ele vai usar um pouco de tudo. E a nomenclatura que ele usa é uma nomenclatura própria que ele inventa, que nada mais é do que uma vestimenta moderna, aquilo que sempre se falou. É interessante imaginarmos isso. Vocês vão ver, por exemplo, que na história, os gregos, e assim como os romanos depois também, eram grandes admiradores de toda a tradição egípcia. Aprenderam muito do que eles sabiam, para não dizer tudo, da tradição egípcia, que naquele momento ainda tinha muita coisa viva. Porém, os gregos pegaram os conceitos egípcios e deram uma vestimenta que os gregos pudessem entender. Quando eles vão, por exemplo, representar a deusa da justiça, não usam Maat, usam Atena, que era uma vestimenta mais adequada para um grego entender. Ou seja, eles atualizam os símbolos para ficarem mais fáceis de entender na civilização deles. Percebam que curioso, porque hoje em dia nós somos grandes inventores de tudo que se possa imaginar. Desde tecnologia até ciência pura mesmo, somos geniais, conseguimos calcular a distância entre duas galáxias muito aproximadamente, conseguimos fazer um acelerador de partículas que simula os momentos iniciais da manifestação do universo. Que é isso? É realmente fantástico o que fazemos. Mas, quando consideramos o lado humano, não fomos capazes de construir os nossos próprios símbolos. Vocês já viram? Quando a gente quer falar de justiça, o pessoal que é da área de direito, sabe que tem que usar a deusa Temis, que é aquela com a venda nos olhos e uma balança na mão. Bom, vamos e venhamos, Temis é greco-romana. A gente não inventou uma representação moderna para a justiça? Não. Então temos que pegar emprestados símbolos lá atrás. Ontem mesmo eu comentava com alguns alunos, deixa eu ver se temos canetas aqui. Quando queremos falar sobre o amor, ou você vai usar uma Afrodite grega, ou você vai ter que usar aquele símbolozinho simpático que a gente usa, que vocês vão te convir que isso aqui não representa o amor. Eu costumo brincar e dizer que isso aqui representa a paixão, né? Sobe, desce, acaba, começa tudo de novo. Ou seja, para a paixão ela é boa, mas para o amor é muito pobre uma coisa desse tipo. Nós que inventamos uma tecnologia genial, não fomos capazes de recriar os símbolos. Por quê? Crescer como ser humano não é a prioridade da nossa sociedade. Então, quando nós queremos falar de uma ação justa, nobre, temos que usar a retação lá da tradição indiana. Quando nós queremos falar de um bom conceito de justiça, temos que usar o platônico. Bom, nós não fomos capazes de atualizar essas coisas, por quê? Porque isso não é importante para nós, não é prioritário. Não é prioritário ser justo, mas calcular a velocidade do deslocamento de uma nave de um ponto a outro no espaço. É como se nós soubéssemos, o professor Jorge Ângelo Livraga, que é o fundador de Nova Acrópole, ele gostava de falar disso. É como se nós pegássemos um livro e soubéssemos de que é feita a capa, a composição química da tinta que pintou a capa, a composição da celulose que está lá dentro no papel, a composição da tinta, a gramatura, mas não sabemos ler. E quando alguém diz, olha, tá bom tudo isso que você sabe, mas o mais importante é você ler, porque o que está escrito aí remete para realidades que não estão aí, estão em outro lugar. A pessoa te dizer, não, você está mentindo, não tem nada escrito aí. São simplesmente uns símbolozinhos espalhados, que a gente sabe tudo sobre esses símbolozinhos. A altura que eles têm, quando eles variam, qual é a largura que variam. A gente sabe tudo sobre esses símbolozinhos, não tem mais nada a saber além disso. Entendem essa comparação? Você pega uma civilização egípcia, provavelmente eles não sabiam muito bem a composição física do papiro nos seus mínimos, nos átomos, mas sabiam a que o papiro se referia em termos de valores. Para eles, o conhecimento transcendente, metafísico, que diz respeito ao próprio homem, era mais importante do que destrinchar o mundo físico. Tá? Porque geniais como eram, se quisessem isso, provavelmente teriam chegado a isso. Porque chegam a construções que ainda hoje desafiam o tempo, chegam a um conhecimento humano muito profundo. Então, nós perdemos o foco de quando trabalhamos com símbolos antigos, emprestados. E o que eu acho interessante nesse escritor, Steven Pressfield, ele é um homem do século XXI, vivo ainda, e que, por caminhos de uma reflexão própria de vida, e consulta também aos clássicos, ele chega a dizer as mesmas coisas que uma escola de filosofia diz. Os conceitos de Pressfield, se ele fosse um professor de Nova Acrópole, ele não estranharia. São muito coerentes. E ele chegou a essas conclusões
sozinho, através da leitura dos clássicos. É um gênio, porque não é fácil chegar a essas conclusões sozinhos, quando todos os valores do nosso momento dizem o contrário. A pressão do coletivo é muito grande. Então, é um reforço que mostra para vocês que quando a filosofia aborda algo, ela não é uma voz isolada, parece que um ou outro homem sensato, que pensa sozinho por aí na humanidade, e tem capacidade de fazê-lo, começa a chegar próximo de tudo aquilo que a gente diz filosoficamente. Então, uma confirmação de que o bom senso conduz a valores, o bom senso conduz a uma identidade humana, seja lá qual for o nome que você dê a esse caminho, mas você está falando a mesma coisa que todas as literaturas filosóficas de valor da história da humanidade falaram. Tá certo? Então vamos ao nosso assunto. Vocês estão sabendo, é um curso, não é uma palestra. Então ele é um pouco mais longo, porque eu me propus aqui, uma vez que o livro é uma raridade, eu me propus a trazer para vocês o livro inteiro. Nós temos aqui o livro inteiro pela frente. Então são 3 horas de duração, com um break, para que vocês não fiquem saturados de mim, mas eu espero fazer com que sejam 3 horas agradáveis, tá? 3 horas incluindo o break, evidentemente, mas 2 horas e meia de aula. Então, essa é uma cena do livro que eu citei para vocês, que é um épico indiano, Bhagavad Gita, que mostra um príncipe entre 2 exércitos, Arjuna entre 2 exércitos. Esse épico indiano, que faz parte da história sagrada da Índia, está mostrando uma guerra que não é externa, é interna. É o homem lutando contra os seus defeitos, contra a sua inércia, contra a escravidão dos seus instintos, para realizar a si próprio como ser humano. É a coisa mais antiga e recorrente da face da Terra. Se vocês forem ver, até a Ilíada e a Odisseia de Homero estão falando disso. Aliás, a Odisseia é detalhada de uma forma que chega a ser gritante, de tanto que está representando o homem lutando contra os seus defeitos para chegar à Ítaca, a brilhante, para chegar à essência de si mesmo. Vocês vão ver que a maior parte, os Edas escandinavos, o livro dos reis persa, a Eneida de Virgílio, clássicos da história da humanidade, falam de uma guerra que não é uma guerra externa, é simbólica, é uma guerra interior da consciência do homem para conquistar o seu lugar no mundo, para se afirmar como ser humano, para deixar um rastro humano. Portanto, a guerra da arte de que fala Pressfield é uma referência a toda essa tradição que ele mesmo conhece. Para quem não conhece, existe um filme no Brasil, ele recebeu o nome de Lendas da Vida. Alguém assistiu? Lendas da Vida, com aquele Will Smith. Bom, eu não sei o nome de atores, eu sei que um deles era o Will Smith. Essa Lendas da Vida é baseada num livro de Steven Pressfield. E, curiosamente, aquilo é o Bhagavad Gita indiano, ambientado no século XX. Vem de um livro dele chamado A Lenda de Beggar Vance. Beggar Vance era o Bhagavan, o Krishna. E o herói, que era um jogador de golfe, Randolph Chunu, representa Arjuna. Ou seja, é ambientado no século XX esse clássico da Índia. Bem interessante. Foi a primeira obra de sucesso que projetou Steven Pressfield. Foi o Bhagavad Gita adaptado, de tanto que ele amava esse livro. Então, ele se baseia na bibliografia que a filosofia universal sempre usou. Tá? Então, é uma outra forma de Bhagavad Gita, só que numa linguagem bem atual, bem moderna e muito bem fundamentada. Esse é o Pressfield. Quem quiser se tornar amigo dele no Facebook, ele aceita todo mundo como amigo. Eu mesma sou uma delas, com a maior facilidade. Eu não sabia nem quem sou eu, mas me aceitou. Ele é um americano, nasceu não sei por que cargas d'água em Trinidad e Tobago, os pais dele deviam estar passeando por lá. E escritor e autor de peças teatrais, roteiros para cinema, que foi a primeira profissão dele, muito fracassada, mas foi. E depois se torna romancista. Quando ele escreveu A Guerra da Arte, ele começou a entrar numa outra área, foi muito criticado, porque disseram que ele estava escrevendo autoajuda. Na verdade, autoajuda para mim é uma coisa bem diferente daquilo, porque a autoajuda reforça de uma certa maneira o egoísmo, ajudar a si. A filosofia não é autoajuda, ensina a ajudar o outro. Ensina o desenvolvimento de um altruísmo, onde você não se veja como centro do universo. Então hoje a gente não tem muito critério, qualquer coisa que fale de como crescer, está falando de autoajuda. Para mim, qualquer coisa que reforce o egoísmo do homem e dê mais ferramentas para ele viver em função dos seus interesses é autoajuda. Outra coisa não, outra coisa está ensinando ele a ser mais humano, a se integrar no mundo, a pensar mais na humanidade, não pode ser autoajuda. Pode ser alterajuda, né? Ajuda ao outro. E o que ele faz não tem nada de autoajuda, tem muita qualidade para isso, inclusive. Uma quantidade enorme de livros, alguns publicados em português. Para quem gosta de romances históricos dele, que me desculpe o Christian Jacques, que é muito bom também, mas os do Pressfield são incomparáveis.
Portões de Fogo conta a história dos guerreiros, os 300 de Esparta, de uma maneira que eu não sei como ele consegue fazer aquilo. Tempos de Guerra é recomendado para os professores de Oxford para que os seus alunos entendam como era a Grécia, como era a vida na Grécia, de tão perfeito que é. É a história de Alcibíades, um grande general grego, que era discípulo de Sócrates, por sinal. Tá? Os livros dele são sensacionais. E depois que ele escreveu A Guerra da Arte, ele andou escrevendo uns outros, que são continuação dele, que não foram traduzidos para o português ainda, que é A Ética do Guerreiro. Ele cita, inclusive, muito a ética do guerreiro na Guerra da Arte, depois escreveu um livro sobre isso, e esse Turning Pro, tornando-se a favor, né, colocando-se a favor. Nenhum dos dois foi traduzido para o português. Esse tipo de literatura parece que por aqui a gente não dá muita importância. Adoraria que fosse traduzido, porque o que ele faz nessa linha realmente é de altíssima qualidade. Então esse é o nosso amigo. Ele divide a sua obra, ele escreve de uma maneira muito leve, muito bem-humorada, os capítulos são muito pequenos e o livro é daqueles que você lê numa sentada, num fôlego só. Ele é aqueles livros que marcam muito, porque é muito profundo. Ele divide em 3 partes. Definindo o inimigo, tornando-se um profissional e o reino superior. Entre outras coisas que ele fala, porque ele conta com o maior bom humor na página dele, como a crítica o massacrou quando ele lançou esse livro. Entre outras coisas, disseram que era um livro religioso porque ele falava que acreditava em Deus. Autoajuda, que ele estava apelando, que estava querendo ganhar dinheiro, tudo que vocês possam imaginar. E aí ele conta como é que ele aprendeu a lidar com a crítica para não perder o bom humor. É uma das coisas que ele cita nesse livro. Então o livro basicamente vai começar dividindo-se nessas 3 partes. Definindo o inimigo, que é a primeira parte. Tudo o que vocês imaginarem nessa literatura universal que fala do nosso inimigo interno, a nossa dificuldade em crescer, vencer o nosso egoísmo, não ser escravizado pelos instintos de sobrevivência, de perpetuação da espécie, nossa inércia, nossa preguiça, tudo isso ele coloca um nome, a resistência. A resistência é o general em armas de todos esses elementos que não nos deixam crescer. A princípio, nós temos uma transição para fazer entre 2 mundos. Passar de um estágio muito animal, de um animal dotado de mente, porque o animal se baseia em 2 coisas, instinto de sobrevivência e instinto de perpetuação da espécie. Se você coloca a mente no animal e continua deixando ele se guiar pelos instintos, ele passa a ser um animal que potencializa os seus instintos com a mente. É um predador perigosíssimo. Tá? Mas não atinge o estágio humano, porque o humano significa outros objetivos além de sobreviver e procriar. Tá? Então existe uma passagem, uma transição da condição humana. E a primeira coisa que temos que identificar é contra o que estamos lutando. Nós não estamos lutando contra nada fora, estamos lutando contra um inimigo interno, que pode ter aliados externos, mas os aliados externos não nos derrubam, o interno sim. E é terrível, porque o inimigo interno, ele não é tão claro de se ver. Se eu estou lutando contra ela, ela está visível, eu me posiciono, ela vai para lá, eu me posiciono. Agora, quando você guerreia contra o inimigo interno, você se confunde com ele. Tem hora que eu entrego a arma para ela e digo, vai, me mata. Nós não sabemos exatamente o que é. E a intenção dele, ele passou a vida inteira, ele é de uma sinceridade nesse livro, conta a sua vida praticamente, a vida inteira lutando contra algo que ele não via. E quando ele viu, deu o nome disso de resistência e se dispôs a explicar como se luta contra isso. Então ele vai começar a falar da resistência. Ele começa falando do seu dia a dia. O que eu faço? Eu levanto, tenho os meus horários todos contados, organizo o meu espaço, começo o meu dia organizando a minha casa. Ele é separado, vive sozinho, organizo minha casa, faço as minhas coisas, mas eu tenho um horário marcado. Eu sei que naquele horário eu tenho que sentar e tenho que começar a escrever. Eu nunca vou cair no engano de colocar o urgente antes do importante, porque senão vai começar a aparecer um monte de urgentes na minha vida, e o importante é produzir aquilo para o qual eu nasci, realizar o meu sonho, dar o recado da minha alma para o mundo. Isso é o importante, eu não posso passar nada na frente. Então aconteça o que acontecer, a tal horário eu vou estar sentado e escrevendo. Depois de um certo tempo, cumprida a minha jornada, eu fecho, na época ele fala de máquina de escrever, o livro não é tão antigo assim não, mas acho que quando ele escreveu ainda se usava essa peça arqueológica, né? Ele fecha a minha máquina, pronto, estou tranquilo, a resistência foi vencida por hoje. Agora eu venci a resistência hoje, mas eu não tenho ilusão, amanhã de manhã ela vai me esperar pela manhã com uma estratégia nova.
Amanhã de manhã eu vou ter que começar tudo de novo e ela vai estar mais forte. E vai querer me enrolar de outro jeito. O que eu sei? O mais difícil que existe é sentar e fazer o seu trabalho. Uma pessoa que está começando agora a enfrentar os desafios da vida deveria saber isso. Não tem nada que seja difícil que venha de fora. Mais difícil é vencer a tua inércia, a conversa fiada da tua mente, os adiamentos, as desculpas que você mesmo inventa, sentar e fazer o seu trabalho. Aconteça o que acontecer. Não admitir conversas, sentar e começar a fazer aquilo que te corresponde. Isso é o mais difícil. Ele diz, para chegar a isso, eu lutei contra todas as faces da resistência que vocês possam imaginar. E ele vai começar a descrever isso. É muito interessante como ele vai mostrar, mais adiante, com muitos detalhes, esse rito do seu dia a dia. Como ele prepara o seu espaço, o que é necessário ter, ele enfrenta esse momento de produzir a sua obra como algo cerimonial. E tudo para ele tem importância. Tá? E é inexorável fazer aquilo que nos corresponde. Tão inexorável quanto alimentar o nosso corpo, porque senão ele morre, é alimentar a nossa alma fazendo aquilo que ela veio ao mundo para fazer. Senão algo em você também morre. E se torna quase que um zumbi. E aí começa a ser jogado para lá e para cá pelos distrativos da sociedade. Ele vai falar coisas muito interessantes. A vida não vivida. Temos duas vidas. A comum, essa do dia a dia, sobreviver, ganhar o nosso dinheiro, comer, dormir, acordar. E a não vivida, que é a do nosso sonho, que a gente não teve tempo para ela, não sabe se vai ter, não sabe se vale a pena, não sabe se leva jeito para isso, mas eternamente ela não desiste de nós, fica ali soprando no nosso ouvido e tal coisa. Ele vai dizer, pode ser um empreendimento, pode ser um trabalho social, um sonho, combater aquele defeito, melhorar aquele aspecto da sua vida. Tem essa vida não vivida, que não desiste de você. Ele vai dizer que a resistência é uma força que deforma o nosso espírito e nos torna menores do que nascemos para ser. Cada ser humano como um ser único e irrepetível. Marco Aurélio, o filósofo romano, dizia isso. Quando um ser humano morre, é um ser único e irrepetível com o qual eu deixei de travar contar. Cada um de nós com um recado para dar ao mundo, que só pode ser dado por nós. Se nós não fizermos aquilo que viemos fazer, algo não vai ser dito. Alguma palavra não vai ser ouvida. Tá? Alguém vai perder, alguns sonhos vão morrer. Porque cada um de nós tem um recado para dar ao mundo, quando realiza a sua natureza. Os romanos chamavam isso de gênio. Esse centro sagrado, que é só teu, único e irrepetível. Os homens tinham um gênio, as mulheres tinham uma Juno. Isso fazia parte da mitologia. Era um centro sagrado. Era aquela palavra sagrada que toda a humanidade esperava você dizer, que justificava a tua presença no mundo. O universo é um grande quebra-cabeça onde cada um de nós traz uma peça. E cada um de nós tem uma peça a entregar, tem algo a dizer. Muita coisa vai deixar de ser se a nossa palavra não for pronunciada. Nós somos únicos, insubstituíveis, temos uma missão no mundo que não é simplesmente sobreviver. Se você pega, por exemplo, eu costumo brincar com os meus alunos e falar para eles imaginarem um ser unicelular, que é uma ameba, que só sobrevive e procria. Pega um ser super complexo que é o ser humano. Em geral faz o quê também? Só sobrevive e procria, só que com mais conforto, mais luxo. Mas isso é uma ameba high-tech, não é? O ser humano tem muito potencial para só vir ao mundo fazer isso. Tem algo que se você não fizer, o mundo vai sentir falta dele. Resistência é mais difícil de renegar do que cocaína. Muitos alejam e desfiguram as suas vidas pela resistência. Ou seja, é um vício tão terrível, você começa a pensar em fazer alguma coisa, você começa a inventar pretextos e preconceitos. Não, amanhã, hoje eu tenho que fazer tal coisa, agora não, hoje não é o melhor momento. É um vício tão terrível de adiamento e de fuga de nós mesmos, que ele diz, é mais fácil você se livrar de qualquer droga do que se livrar da resistência. Porque pelo menos cocaína você sabe sempre que é cocaína. A resistência, ela toma tantas faces, se justifica de tantas maneiras, que você não sabe que você está se auto-boicotando. Resistência é sempre você boicotando os seus sonhos. Mas é difícil você identificar. Tá? Então ele vai falar, muitos desfiguram suas vidas ou até morrem vítimas da resistência. Ela fabrica bêbados, viciados, neuróticos e compulsivos. E ele diz, olha, as rotas de fuga da sociedade já estão todas prontas, porque todo mundo está frustrado. Então já existe a fantasia, a alienação, no nosso caso o Big Brother, a telenovela, tudo pronto para a fuga das vítimas da resistência, os refugiados da resistência. E vão se realizar em bobagens para poder deixar de ouvir o chamado do seu coração, da sua consciência e suportar a angústia com que vivem. Que às vezes nem isso supre. Que às vezes a angústia tanto que desenvolve patologias,
ou até compromete a vida da pessoa. Ou seja, muitos atrativos externos para que você não ouça a si próprio. Vocatio vem de voz, é como se fosse uma voz. Vocação, vocatio vem de voz. Como se fosse uma voz dentro de nós que nos chama e diz, e isso? Mas você vai desistir disso? Quem vai ser você sem isso? E todos os caminhos já preparados, porque a sociedade já sabe que a grande parte da humanidade é uma fuga, refugiados de si mesmo. Os maiores sucessos da resistência. Isso é importantíssimo entender. Qualquer coisa que você queira fazer que te leve desse patamar de consciência para esse, vai gerar resistência. Agora, se for desse para esse, pode ficar tranquilo. Como dizia minha avó, para baixo todo santo ajuda. Se você quer vencer alguma dificuldade interna ou externa, melhorar um relacionamento, fazer um trabalho altruísta pela humanidade, desenvolver uma arte que beneficie a si próprio, aos homens, fazer qualquer coisa que te leve desse patamar de consciência para esse, prepara que vai vir a artilharia pesada. Ela só se manifesta para cima, para baixo não. Tá? Então, vocação artística, empreendimento, regime de saúde ou de crescimento espiritual. Ele diz, lembra aquela esteira que você tem na sua casa e nunca usou? Superação de vício, educação de qualquer forma, atos de coragem, atos de altruísmo, comprometimento de coração com algo, reação ante a adversidade, adiamento de qualquer gratificação, ou seja, não querer resultados agora, adiar um pouco, ser capaz de persistir por dever e não por prêmio, ou seja, qualquer coisa que te enobreça, conta com a resistência, que ela vem com tudo. Ele vai falar muito sobre esse núcleo de consciência, que ele vai chamar de pequeno eu, que é a resistência general em chefe dele, cujo objetivo é impessoal, mas absoluto, não deixar nada mudar nem ninguém crescer. Não ser consciente que esteja mirando em você, ela não sabe nem que você existe. Mas ela atua em bloco sobre toda a estrutura da humanidade, não deixando que nada mude, que nada passe para o próximo degrau. E todos os seres humanos enfrentaram isso. Tá? Então não pense que é uma coisa particular, não é só você. A resistência é o drama da humanidade. E é uma coisa tão dolorida que às vezes quando se vê um ser humano que venceu a resistência, a humanidade sente revolta, sente ódio. Porque isso a expõe e mostra que ela também poderia ter feito. Então, a pessoa que vence a resistência tem que se submeter a agressões, às vezes, externas, a insatisfação das pessoas à sua volta. Tudo isso ele vai abordar mais adiante. Tá? Então, para crescer como ser humano, pode esperar resistência. E ela joga pesado. Características. A resistência é invisível, mas sensível. Força de repulsão, afastando-nos de nosso trabalho. Digamos que você é como ele, uma pessoa que pretende escrever, coloca o seu computador em cima da mesa. Você vai perceber que o lugar mais difícil do mundo para você ir é aquela mesinha onde está o seu computador. Você vai arrumar coisa para fazer na cozinha, no banheiro, na casa do vizinho, lá embaixo, na padaria, não sei o quê, blá, 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 um telefonema, compromissos que estão atrasados há 10 anos, você vai lembrar que tem que fazer naquele momento, blá, 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 blá. Aquilo ali tem uma força centrífuga, né? Você não vai querer sentar ali de jeito nenhum. Qualquer coisa que vai te obrigar a ter uma disciplina, um comprometimento, no sentido de puxar a tua consciência para cima, gera essa força centrífuga. Terrível de vencer. É um bloqueio. E a gente não entende que isso é interno. Não, eu sou uma pessoa que adoraria escrever, mas eu tenho tantos compromissos. Quantas vezes eu já vi pessoas que começam a fazer com a gente o curso de filosofia, que é um trabalho de autoconstrução do homem, a filosofia nasceu para isso. E aí a pessoa, mas tanto tempo que eu queria fazer um curso de inglês, acredita que agora eu ganhei uma bolsa gratuita? E exatamente nesse dia, não tem outro. Eu ia pagar R$200, vou pagar só 180, um desconto muito bom. Isso até nesse dia. E elas não percebem que é resistência. Tem pessoas que hoje estão em Nova Acrópole que me falam, olha, quando eu vi esse curso de filosofia, eu pensei, vou entrar. Fiquei 10 anos para entrar. No dia que eu ia, aconteceu uma coisa, acontecia outra. E eu não priorizava isso, fiquei 10 anos para vir aqui. Recebendo folheto, vendo plaquinha, fazendo não sei o quê. Sabe quem te adiou 10 anos? Resistência, não tenha dúvida. Isso e qualquer coisa que você faça para te levar a um degrau acima. A resistência é